Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual. Peço para você chegar já se inscrevendo aí no canal, é sempre muito importante sua inscrição para ajudar nosso canal aqui a continuar crescendo cada vez mais e mais. Chegou, se inscreveu, já deixa logo um comentário aí, com certeza é sempre muito bacana, nem que seja para você dizer de que cidade e que estado você é, até onde esse vídeo está chegando, põe aí tua cidade e teu estado. E ao final do vídeo, se você tiver algum comentário, alguma ponderação a fazer sobre o assunto, coloque aí também, realmente será muito bem-vindo. Eu faço vídeos respondendo comentário, inclusive, então é muito importante você ficar ligado aqui, porque quando sair um vídeo respondendo comentários, o teu comentário pode estar nessa lista aí. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp de música e de guitarra aí, sempre tem uma rapaziada interessada nesse assunto, e agora sim, vamos para o vídeo. Uns 10 dias atrás, estou gravando esse vídeo no dia 1º de dezembro, uns 10 dias, algo assim, um pouco mais de uma semana atrás, eu tava olhando no Instagram, tem um amigo meu, que a rapaziada que toca guitarra aí é capaz de conhecer, que é o Bruno Melo. Ele abriu lá uma caixa de pergunta e fizeram uma pergunta pra ele que eu achei interessante, e aí na hora assim, eu pensei, porra, eu teria coisas a falar a respeito disso, sabe? E aí eu pensei, pô, vou printar essa parada e vou, né, chegar lá no canal e falar a respeito disso, do que o cara perguntou, do que o Bruno respondeu e dar a minha opinião a respeito desse assunto. Né? Pedindo já licença, inclusive até o Bruno, para poder, né, ele não ficar chateado que eu estou fazendo isso. Mas eu achei o assunto bacana, assim, um assunto bom. E o cara é meu amigo, não tem por que ficar de nenhum melindre a respeito disso. Acho que tudo que está à nossa volta pode servir como tema de vídeo, como assunto. E, né, não tem porquê. Alguma coisa que eu faça pode motivar você que está aí assistindo isso aí a fazer vídeo, tudo bem, ok. Se puder e quiser fazer uma menção, falar que foi por minha causa que tá fazendo, vou agradecer. Se me mandar, vou ter o maior prazer de ir lá assistir, deixar um like, deixar um comentário. Então vamos lá. O tema é o seguinte, a pergunta que o rapaz fez aqui, eu não tenho infelizmente como saber quem é o cara, porque foi a caixa de pergunta do Bruno, mas a pergunta foi a seguinte: como você caracteriza um guitarrista iniciante, intermediário e avançado? É uma pergunta por si só já muito interessante. Aí o Bruno respondeu a seguinte parada. Uma boa resposta também, boa resposta. Não caracteriza. O ideal é não pensar nisso, para não se render à necessidade de ser reconhecido como avançado, intermediário ou o que for. Isso é algo que gera muita ansiedade, que leva à estagnação e desistência. Foque no processo e keep playing, ou continue tocando. O Bruno pega muito firme nessa parada de você não estagnar. Isso vem do momento que ele repaginou o seu play. Ele fez, algo que eu me lembre, 2 repaginadas no play dele. Ele era metal até querer entrar na onda do Hitchcock, e algo que eu, quando eu percebi, falei pra ele. Uma vez ele me mandou, acho que um SoundCloud dele que tinha umas músicas lá meio metal que ele gravou, dele, eu acho. Eu falei, pô, mano, por que tu não vai por essa onda? Essa onda é boa, essa aqui, a tua onda é essa, é a onda do metal, pô. E aí a resposta que ele me deu, eu não lembro agora as palavras, mas foi meio parecido com o motivo pelo qual eu fazia uns vídeos antigamente chamado Improviso da Madrugada. Que era assim, eu sou um cara que toca pop rock, desde sempre, e agora eu acompanho um cara que tá lançando aí, começando um projeto de MPB, assim, que é bastante inspirado no Djavan e em alguns artistas da MPB, inclusive até por isso eu comecei a virar o tarado do Torquato Mariano, porque o Torquato Mariano é guitarrista do Djavan de muitos anos, o João Castilho também, mas o Torquato tem essa coisa de também ter um foco no timbre, além de ter um extremo bom gosto para tocar a guitarra dele, de fraseado, etc. Então eu tô muito de olho no que o Torquato faz. Enfim. E aí o Bruno falou pra mim que ele ia nessa onda do Hitchcock, em tocar sem palheta e meio, né, daquele jeitão, pá, porque era um lance que não era muito nativo dele, assim. Ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas não era um lance muito nativo da onda dele, então ele estava se lançando naquilo porque aquilo ali estava ajudando ele a se desenvolver mais. E ele sempre foi um cara que nunca gostou de ficar parado, e fazer as aulas que ele fez com o Roger Franco um tempo atrás e tal, deu uma melhorada a mais nisso e fez com que ele mudasse um pouco a postura dele, e aí ele voltou a percebeu, sei lá, que a onda dele de fato é, no metal ele manda bem, e ele focou nessa questão de ter disciplina, de melhorar o play, de melhorar tensões e tocar relaxado e etc. Porque ele tinha... isso dava pra perceber eventualmente em algumas paradas que ele fazia, e ele mesmo dizia isso. Ele tinha deficiência na paleta alternada, ele tinha vários tipos de questões ali
que estavam atrapalhando o play dele e que faziam com que ele ficasse insatisfeito com o que ele fazia. Eu acho que assim, o primeiro passo para o sujeito entender se ele é intermediário, avançado ou iniciante é ele estar ou não satisfeito com o que ele faz. E você até pode ser um cara avançado e não estar satisfeito. Até aí, ok. Esse é um primeiro ponto. Mas o ponto que eu acho que é mais importante assim para você perceber é que você pode ter dois caras aqui assim. Esse cara aqui toca de forma básica e não é iniciante, e esse aqui toca de forma básica e é iniciante. E eles podem tocar as mesmas coisas, a mesma música, com a mesma execução, solo, nota por nota, etc. Não a mesma execução, mas a mesma música tocada por um cara que toca um básico e não é iniciante, e um cara que toca o básico e é iniciante. A diferença que você vai sentir vai ser na consistência com a qual esse cara toca. Você vai perceber a diferença do iniciante pro avançado, enfim, pro cara que tá... assim como o Bruno fez, eu prefiro nem usar esse termo, mas eu acho mais interessante você trabalhar com experiente e o maluco mais inexperiente. O cara mais experiente é um cara que talvez ele nem esteja satisfeito com o que ele sabe fazer, consegue, mas ele faz aquilo de forma consistente. Ele tem um senso de tempo, ele toca no tempo, ele toca afinado, ele tem noção de nuances de timbre que o cara que é mais inexperiente não tem. Ele tem a noção de tocar no clique certinho, ele tá apegado a certos detalhes, tipo... ele notou que a pegada dele, o som que a guitarra deles faz, etc., sai melhor com determinada marca de corda do que com outra, ou com determinada medida de corda do que com outra, ele consegue desenvolver melhor. Então ele vai por esse caminho. O cara mais inexperiente vai comprar a corda que der, que puder, ou que, enfim, que alguém der pra ele, etc. O som que é o instrumento do sujeito que é mais experiente faz é diferente. Esse sujeito mais experiente tem noção de nuances que às vezes o cara mais iniciante não tem no que diz respeito às áreas de execução. Por exemplo, você pode fazer um dó na primeira casa e um dó na casa 8. Você pode fazer um dó na casa, sei lá, 12, 13. Tu pode fazer um dó em várias áreas do instrumento, você pode fazer um dó de formas diferentes, tá ligado? E tem determinada música que o sujeito ouve, vai tirar e vai ter que tocar, que é com o dó da casa 8, mas o cara tá fazendo o dó da primeira casa, saca? Essas questões assim, o cara mais experiente percebe mais. Um outro lance que o cara inexperiente não tem esse senso, o que chamam de intermediário já tem e o avançado com certeza tem, é que são questões de dinâmica, sabe? Assim, eu sei que isso aqui não tá ligado, tá? Só pra gente exemplificar. Você pode tocar esse dó assim, assim, assim. E isso aqui, essas diferenças são o que a gente chama de dinâmica. Você saber que, em determinado momento você vai ter que fazer isso aqui. Aí vai ter a hora que vai ser o refrão. E essa diferencinha que dá da forma como você palheta, a forma como você toca, a força que você põe ou não, diz se a sua banda e você tocando com a sua banda vai ficar um som embolado ou não vai. O cara experiente tem essa noção que um cara que é mais inexperiente não tem. Eu me lembro que eu já tocava há algum tempo, não muito, sabe? Assim, não muito, mas sei lá, vamos botar uns 2, 3 anos que eu já tocava. Eu aprendi a tocar violão, assim, em 99 comecei, 2000 eu toquei com a primeira banda e eu era baixista, eu comecei sendo baixista. Em 2001 eu tocava guitarra, mas não dava muito pra perceber, porque essa questão da dinâmica, dava até, mas ficava meio de lado isso, porque eu tocava também com alguns caras que eram mais inexperientes, exceto um. Eu não tinha o equipamento também, eu tocava com tudo emprestado dos outros, eu barulhava o ensaio, porque entre uma música e outra eu ficava tocando tudo que eu queria saber como era o som na guitarra e não conseguia fazer porque eu só tinha violão e um contrabaixo. Até que, enfim, num determinado momento, um cara entrou num estúdio que eu tava ensaiando com uma outra banda já e falou pra gente... Por duas coisas esse cara falou pra mim que vários caras passaram pela minha vida e deram uma guinada assim. O primeiro foi esse cara que era mais experiente nessa banda aí, que eu era guitarrista, que me deu... O primeiro bizu de regular a oitava foi esse cara que me deu. E ele também botou no meu peito aquela videoaula do Kiko Loureiro, guitarra rock, que é impossível de fazer. E uma do Melo Júnior também, que tinha algumas coisas ali que já deram uma luz para entender como que eu fazia, pelo menos para improvisar com pentatônica. Aí esse cara
que eu nem sei qual é o nome dele. No estúdio 65, no campinho, ali perto de Madureira, entrou do nada. Tinha um cara que era tipo dono do estúdio, tava lá um dia, que trabalhava com artistas grandes, não sei o quê. Aí o cara que fechava com a gente sempre ali às horas falou: Ô, fulano tá aí hoje, não sei o que e tal. Daí o parceiro da banda falou: pô, pede ele pra ir lá ver o nosso ensaio um pouquinho, pra dar alguma ideia, alguma luz pra nós, isso aqui, como melhorar. Esse cara falou duas paradas que abriram minha mente naquele momento ali pra dar um salto de evolução. A primeira coisa que ele falou foi que a gente não tinha dinâmica. Assim, ele falou mais algumas coisas, que o baixo não estava casado com o bumbo, mas isso não era problema meu, essa pica era do Aspira. Mas aí ele falou pra mim e pro outro moleque que tocava guitarra e cantava que a gente tava sem dinâmica e que a gente precisava estudar timbre. Aí, isso aí eu fui depois buscar entender, eram outros tempos, né? Não era internet em profusão. E aí eu fui entender o que era você pesquisar timbre, etc. E pô, isso em 2001, 2002. E essa questão da dinâmica também eu vinha procurar saber o que era e entendi isso. Você, por exemplo, um batera tá ali, começou a música, ele vai começar a cantar. O maluco seca o hi-hat, toca com uma força um pouco mais dosada e tal. Aí já vem pra refrão, aí vem o refrão, todo mundo sobe. Sabe, essa questão de você dividir bem as partes da música que precisam ter um peso, a parte que você precisa desenvolver o teu tema ou o vocal, e essa coisa toda, sabe? Esses tipos de detalhe, o cara inexperiente não tem. Então, muitas vezes você acontece de ver um sujeito tocar e ele não é tão wise da guitarra, ele toca de forma normal até, nada absurdo, mas o que o cara faz é bonito, é consistente, o cara manda bem, ele sabe o que tá fazendo. Porque é aquele negócio, o Steve Vai dizia muito isso, sabe? Diz muito isso, você vê uma palestra dele, uma videoaula que seja, ele sempre fala que muito músico tem o hábito de entender, ah não, eu sou ruim fazendo tal coisa. Aí ele fica fazendo aquela coisa o tempo todo pra poder ficar bom naquilo. O Steve Vai fala que, em vez, ele faz o contrário, ele descobriu no que ele é bom e tudo que ele faz ele exagera o que ele é bom. Ele é bom em muita coisa, lógico. Mas ele fala que o foco dele desde sempre é exagerar no que ele é bom. Eu não vou, lógico, jamais eu me compararia com o Steve Vai, não tem pé de comparação. Mesmo a guitarra que eu tenho que é parecida com a dele, nem original não é. Então, não temos, não dá pra me colocar na mesma frase que o Steve Vai, mas lá atrás, assim, isso já em 2005 ali, eu ainda tentava tirar umas músicas difíceis, eu ficava tentando, tocava, assim, eu fazia muito mais coisa do que eu faço hoje, várias eu até conseguia. Eu me lembro de uma época que eu tava com aqueles Guitar Pro da vida, aí desacelerava a música, não sei o quê. Eu cheguei a tocar metade de Far Beyond the Sun. Hoje você olha, eu tocando, você não imagina que eu conseguiria, numa época, anos atrás, tocar metade de uma música do Malmsteen. Mas eu não tinha o senso, que é algo também que você adquire com a experiência, de entender qual é o teu quadrado. Lógico, eu posso hoje entrar numa aula, procurar um professor, começar a me desenvolver, pegar o foco da disciplina que o Bruno pegou. Lógico, a vida dele estava em outro estágio diferente da minha, e ele é mais jovem também. Acho que a gente tem uma diferença de quase uns 10 anos, assim. Eu já tô com 40, ele deve estar com 30 e pouco. Eu tenho uns 8 anos de diferença, ele é mais jovem. Nossa vida tá em outro estágio, né? Mas vamos botar, eu poderia arranjar um professor e ficar que nem um tarado, treinando o dia todo. Escala pra cima e pra baixo, escala pra cima e pra baixo, escala pra cima e pra baixo, teoria, harmonia, não sei o que. E virar o AIS. Mas lá atrás, eu parei de ficar tentando fazer essas paradas mirabolantes que eu tentava e etc. E algumas eu conseguia, hoje eu já não consigo mais, porque eu não fico treinando mais isso. Tem umas músicas eu ainda lembro como que toca, tipo, umas 3 ou 4 músicas do Iron Maiden, umas 2 ou 3 do Whitesnake, que não é nada muito absurdo não, umas 2 ou 3 do Van Halen. Eu ainda sei tocar algumas paradas que eu ficava tocando na época, mas a maior parte das paradas que eu fazia eu não consigo mais fazer porque eu não treino. E naquele momento ali, o que me fez dar essa mudança foi o seguinte: eu entendi que eu tocava pop rock. Então eu me exagerei, como diria o Steve Vai, aprendi isso de ideias que ele tem. Eu comecei a exagerar naquilo que eu conseguia mandar bem, saca? E isso me deu mais consistência pra conseguir tocar certas paradas bem. Daí hoje não, uns anos atrás, o que eu fazia pra flertar com o desconhecido era ficar tocando improvisos e botar no YouTube uns improvisos tocando aquelas backing tracks de multi-jazz, de neo soul, sei lá, uns negócios desse, doideira.
que não tem nada a ver com o que eu faço, o que eu costumo fazer, e enfim, eu nem mandava tão bem. E botava no YouTube pra vagabundo criticar mesmo se tivesse que criticar, ou elogiar se tivesse que elogiar, saca? Botando cara a tapa, que eu não era bom fazendo aquilo. É o máximo que eu fazia. Mas eu entendi qual era o meu quadrado. E eu vejo muito cara que não tem. Que não. A gente olha, o cara não manda bem assim, mas às vezes a única coisa que falta pra esses caras é entender qual é o quadrado dele, tá ligado? E isso vem com a experiência. Você observar e falar, porra, eu sou bom tocando sertanejo. Mas o cara gosta do rock na real. Mas ele manda bem no sertanejo. Quando ele tem uma gig, vai, toca o sertanejo dele, ele manda benzão. Às vezes o que falta é esse cara ter o senso e falar, pô, mano, eu não vou ficar mais me aventurando a tocar nada que não seja isso aqui que eu sou bom. E eu fiquei nessa durante, pô, de 2005 até 2017, eu só toquei pop. Eu só sabia tocar o repertório da banda. A banda vai tocar, sei lá, a gente tocava 20 músicas, eu só sabia tocar aquelas 20. Eu não ficava treinando nada que fosse diferente daquilo. Não fazia nada de... Tipo assim, aí, pô, a banda acabou, entrei em uma outra. Automaticamente eu ia substituindo o repertório na minha mente pra saber tocar o repertório da banda que eu tô agora e não da antiga que eu tocava. E aí, isso é curioso, porque até um dia desse eu ainda sabia tocar 90% do repertório da minha antiga banda, essa daqui, ó. Eu ainda sabia tocar. Esse disco tem 10 músicas e um bônus track. Eu vou te falar, eu sei tocar aqui. Das 10, né? 1, 2, 3, 4. Eu só sei tocar 4 músicas dessas aqui, que até um dia desse eu sabia todas. Por quê? Porque eu entrei e comecei a tocar com uma galera diferente, agora eu tô tendo que tocar umas músicas do Djavan, umas músicas autorais do parceiro lá, música do Novos Baianos, música do Lenine, da Adriana Calcanhoto, uns negócios muito variados. Então, eu me foquei naquilo que eu consigo fazer e eu não fico me aventurando mais. Falar, pô, vou aprender a tocar uma música aqui do, sei lá, uma nova música do Van Halen que eu não sei. Vou tentar tocar Eruption, por exemplo, que é um negócio que eu gostaria de saber. Mas eu nem me aventuro porque não é muito a minha onda, embora esse seja o guitarrista que eu acho que é mais influência pra mim, que eu mais gostei de ouvir em toda a minha vida, que é o Ed Van Halen, mas eu não fico tentando tocar o tempo todo o que ele faz e não necessariamente pra você ser influenciado por um cara você tem que tocar exatamente igual a ele e saber todos os licks. O pessoal confunde ser influência com você ser uma cópia, um tributo àquele cara. Eu não acho isso. Mas enfim, só recapitulando pra gente finalizar, eu penso isso, a diferença que tem entre um cara iniciante, avançado, intermediário, né, pra ficar nisso, o senso que o sujeito tem do que ele tem pra fazer e como ele executa o que ele executa. Pode ser do mais básico até um bagulho muito complexo. Tem uns caras que executam coisas muito básicas de uma forma absurdamente consistente, perfeita, com som bonito, com uma pegada bonita, tudo bonito. E tem uns caras que tocam coisas absurdamente complexas, que tem uma destreza absurda, uma velocidade tremenda que tu ouve e aquele cara não tem condição de gravar um disco com alguém, tá ligado? Eu conheço caras assim, que tocam bem mais que eu. Conheço vários caras que tocam bem mais que eu. Bem mais mesmo. Mas os caras não têm uma consistência no que estão fazendo. É o tipo do cara que deveria fazer uma análise pessoal e entender. Primeiro, pesquisar um pouco de timbre, é importante, para poder ter um som bonito de guitarra decente, apresentável. E entender que ele foi além do que deveria. Ele aprendeu e ficou super pirotécnico. Não precisa tanto. Se ele voltar 3 casas para baixo, ele vai tocar na perfeição tudo que precisar. Só sonzão maneiro. Vai compor músicas boas. Vai conseguir fazer o que precisar. E vai tocar com consistência. É muito melhor do que você ficar se aventurando para tocar um troço muito absurdo e tocar aquilo ali sem confiança, sem pegada, sem feeling, sem nada. Da pior forma possível, só porque você quer ser cada vez mais rápido, cada vez melhor, etc. Esse é o meu raciocínio a respeito disso aí que perguntaram na caixa de pergunta do Bruno ali. E eu espero que você deixe um comentário aí falando o que você pensa a respeito do que eu falei, qual a tua opinião a respeito desse assunto. Então comente aí para participar. Lembrando que eu faço vídeos respondendo todos os comentários aqui do canal, então
se botar um comentário aqui, fica de olho, porque quando sai vídeo de respondendo comentário, eu vou indo na hora em que o comentário chega, né? 1 hora vai sair um vídeo com seu comentário se você lançar, então lança aí. Lembrando que aqui o canal é com o intuito de a gente falar sobre música, sobre guitarra, sobre produção audiovisual pro guitarrista, pro músico aí. Então se você tiver alguma questão a respeito de produção, quer alguma dica, alguma sugestão, quiser que eu veja o vídeo seu para poder dar uma opinião, etc., manda aí, o link tá liberado, então você botar um link do teu vídeo, vou assistir. Se inscreva aqui no canal se você não tiver inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela eu sempre coloco outros 2 vídeos do canal para você continuar assistindo, então e também aqui o botão de se inscrever, para facilitar a tua vida, lógico. Então dá uma olhada se esses 2 vídeos te interessam. Se interessar, continua assistindo aí, clica em um deles e vamos que vamos. Se não interessar, vem aqui embaixo, fora da tela aqui, na foto do canal, onde está escrito lá Improvisual. Clica, quando abrir a página, escolhe outro vídeo e continua assistindo, porque quando você assiste um vídeo atrás do outro, você dá um recado importante para o algoritmo do YouTube, que ajuda muito no crescimento do canal. Você indica para o algoritmo que aqui tem vídeos interessantes, que não é só um, você não clicou por acaso, você clicou em um vídeo, principalmente se você for novo aqui, clicou em um vídeo, assistiu, gostou e quis ver mais um, porque o canal é maneiro. Então faça isso por mim, e é isso, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.